Graça e paz, queridos e amados irmãos. Eu fico feliz porque hoje, com o entendimento que tenho, vejo todos indistintamente como meus irmãos. Não faço acepção de pessoas, não discrimino ninguém. Quando caminho ou ando pelas ruas, que vejo alguém deitado na calçada, debaixo de marquises, ou andando perambulando, eu passo por eles e digo: graças te dou, ó Pai dos Espíritos, pela vida desse meu irmão. Os vejo como meu irmão. Quando éramos religiosos e estávamos debaixo dos preceitos dos homens, aprisionados nesse sistema doutrinal religioso, olhávamos para estas pessoas e achávamos que era o tal ser espiritual que estava aprisionando essas pessoas, esses filhos de Deus. E não, ali o que está acontecendo são consequências das obras da carne, das concupiscências da carne, por terem semeado na carne, e na carne então colhe aquilo que se semeou. Por exemplo, o que faz com muitos desses as drogas. Eles passam a ingeri-las e se tornam viciados. Então, tudo isso são consequências desses atos. Aquele que bebe, aquele que fuma, aquele que odeia, aquele que vive na prostituição, aquele que mente, aquele que é glutão, tudo tem suas consequências. A pessoa colhe aquilo que semeia, aquilo que plantou. Mas são nossos irmãos. O espírito deles nunca esteve em estado de salvação e nem de condenação. Vou chocar os religiosos, mas Deus habita no espírito de cada um desses nossos irmãos, assim como habita no seu religioso, que frequenta uma sinagoga, que faz acepção de pessoas, que discrimina os outros. O nosso espírito é o templo da sua habitação. Partindo desse pressuposto, eu quero dar o tema: nos filhos está a glória do Senhor. Somos o lugar de adoração. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, ele diz assim: portanto, se foste ressuscitado com ele, buscai as coisas que são de cima, onde estar assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, pois morreste e a vossa vida está oculta com Deus. Querido, não somos terrenos. Não somos terrenos. Não somos carne e sangue, isto que vemos, ou que dizem que somos. Nós somos espirituais. Eu sei que é muito difícil para os religiosos entenderem isso, porque eles veem uns aos outros na carne. Portanto, julgam, portanto, condenam, portanto, fazem acepção de pessoas e discriminam aqueles que não fazem parte do seu contexto religioso. Então, muitos que se dizem evangélicos não entendem que, como espirituais que somos, devemos viver aqui nesta vida como cidadãos dos céus. É assim que os espirituais vivem, como cidadãos dos céus.
assentado nas regiões celestiais. Assim sendo, buscam as coisas que são de cima, como eu li, as coisas que são do alto e não as que são da terra. Como Paulo escrevendo aos irmãos em Colosso, ele diz: pois morremos e a nossa vida está oculta com Deus. Não somos daqui. Estamos aqui, mas não somos daqui. Somos espirituais. Somos celestiais. É difícil do carnal entender isso. Paulo mesmo diz que o carnal, ele não discerne o que é espiritual, ou não discerne o espiritual. E o espiritual, ele não é discernido pelos carnais. Porém, então, a visão não tem sido assim. Tem sido o comportamento de muitos que se dizem cristãos. Ainda são meninos, Paulo diz, criados com leite. Não cresceram, não se tornaram adultos. Não se alimentam com a comida sólida, que é a sã doutrina, que é a palavra da verdade. Preferem mentiras, enganos, preferem rudimentos da lei, preferem achismos, preferem preceitos dos homens. Vocês não conseguem entender que o que sai dos lábios de muitos desses são mentiras e enganos, conveniências e interesses, coisas das suas mentes, das suas cabeças. Começam a estabelecer normas, regulamentos, para tentar enquadrar os filhos de Deus que lá estão. Ainda são carnais. Assim sendo, o que é que acontece entre eles? Há entre eles invejas. Há entre eles o quê? Contendas. Há entre eles porfias, dissensões, porque andam segundo a carne, porque anda segundo os homens. Muitos deles até dizem, mas não conseguem alcançar que são templos de Deus e que Deus nele habita. O problema é que essa habitação de Deus, que é no nosso espírito, eles veem que essa habitação de Deus é na carne. Por isso que eles ficam lá, consagra, santifica, faz obra, ora, jejuam. É tudo em torno da carne, que é o nosso diabo, que é o nosso adversário. Por que nosso adversário? Porque nós somos espirituais e a carne se opõe ao espírito. Quando o entendimento lhes é dado, aí sim passa a entender. Foi isso que aconteceu conosco quando o entendimento veio. Daí a nossa alegria hoje, a nossa satisfação, o nosso prazer hoje em ter esse entendimento nos faz reinar em vida. Nos submeter tão somente à direção do Espírito Santo de Deus. Enquanto isso não acontecer, os nossos irmãos vão se comportar como verdadeiros religiosos. Eles são, sim, religiosos. Aí ficam clamando dentro do templo, pedindo a visita do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. O Espírito Santo está visitando. Alguns chegam a dizer depois dessas reuniões, o Espírito Santo visitou. Visitou, visita vai embora, visita não permanece, visita não fica. Olha como eles se contradizem, olha como eles se comportam. Não tem convicção de nada, certeza de nada.
pairam sobre eles dúvidas. Se o Espírito Santo visita nessas reuniões, então visitou, vai-se embora. Quando você recebe uma visita na sua casa, ela não permanece. Ela vai-se embora, mesmo que você a convide para passar uma noite, 2 ou 3, uma hora ela vai-se embora. É uma visita, não é o caso do Espírito Santo em nós. O nosso espírito é o templo, é a morada, é o tabernáculo da sua habitação. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Fomos feitos sua morada. Ele habita em nós. Adoramos Ele em espírito e em verdade. Prestamos culto a Ele de forma racional. Daí eu te pergunto, se alguém mora com você em sua casa, essa pessoa, ela vai ou pode te visitar? Claro que não. Então o Espírito Santo não visita ninguém. Ele mora em você, no seu espírito. Seja lá quem for, Ele te visita na sua casa. Se lá é a morada dos seus pais, dos seus irmãos, das pessoas que moram ali, essas pessoas te visitam, elas saem para trabalhar, mas elas voltam, elas não te visitam porque elas moram ali. Então o Espírito Santo não nos visita, Ele habita no nosso espírito, Ele mora no nosso espírito. Eu quero ler na Epístola de Paulo aos Coríntios, primeira Epístola, capítulo 6, versículo de número 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós, não sois de vós mesmo. Nós somos como o templo. Somos uma casa para o Espírito de Deus habitar, para Ele morar. Então o tema diz que nos filhos está a glória do Senhor. Somos o lugar de adoração. Temos comunhão 24 horas com Ele. Essa comunhão é constante. Não precisamos de templos. Não precisamos. Não precisamos de homens simples mortais. Não precisamos de ritos, de cerimoniais, de rudimentos, de preceitos, de achismo. Não precisamos de nada dessas coisas que os religiosos precisam e praticam para dizerem que estão adorando a Deus, para dizerem que estão buscando a Deus. Nós não precisamos de nada dessas coisas, porque é normal isso em nós, é natural isso em nós. Deus habita. Você caminha, você anda, você sabe que Ele está em você, que Ele não se afasta de você. Essa comunhão é contínua, é para sempre, é permanente. Somos o lugar de adoração. Em nós se manifesta a sua glória. Adoramos como espiritual que somos o Pai em espírito e em verdade. Ele habita em nós. Então Ele não nos visita, não somos visitados por Ele, como se ensina nos templos religiosos. Até hinos existem cantados por eles, falando dessa tal visita do Espírito Santo. Numa denominação neopentecostal, uma das primeiras
se faz campanha da visita do Espírito Santo. E muitos desses templos aos domingos, principalmente pela manhã, estão cheios de pessoas que dizem que estão indo lá para buscar o Espírito Santo. Você ouve e vê testemunhos de alguns deles na televisão, ele dizendo: eu achei o Espírito Santo, eu encontrei o Espírito Santo veio agora sobre mim. Essa manifestação de Deus se cumpriu no dia do Pentecostes. Foi derramado sobre toda a carne. Porém, ele não vem à medida que você aceita Jesus como Salvador, como ensina a religião. Porém, ele não vem quando você se arrola no hall de membros de uma igreja, como diz a religião. Porém, ele não vem quando você se batiza em água, como diz a religião, ou quando você se reúne naquela tal Páscoa que eles chamam de ceia, aonde come pão e toma suco de uva. Não, não, não. Você é o templo, querendo ou não, você é o templo da habitação de Deus. Deus é Espírito, é Pai dos Espíritos, e Ele habita no seu Espírito. O seu Espírito veio dele, é de propriedade dele. E o seu Espírito vai voltar para ele, para o lugar de onde veio. Eclesiastes 12:7. E essa carne e sangue que eles tanto valorizam, que eles tanto dão valor, voltará ao inferno, à sepultura, a parte mais baixa da terra, ao lugar dos mortos. E de lá desaparecerá, e de lá não subirá. É assim que vivem os carnais. Veja aí a diferença dos espirituais para os carnais. Irmãos, é simples. O entendimento é simples. A palavra da verdade é simples. Não tem que estar inventando. Como a gente vê muitos querendo inventar. Olha aí os temas de alguns pregadores, até mesmo da graça, sempre querendo inventar. E aí confundem a mente das pessoas. Confunde principalmente a mente daquele que é religioso. Aí até alguns que já estão na graça, volta e meia, eles voltam o passado. Pairam dúvidas. Eu preguei ontem sobre que diabo é este que vem matar, roubar e destruir. Alguém foi lá no comentário, diz: eu sou da graça, estou tendo entendimento. Mas eu tenho dúvida de que quem é esse ladrão. Eles acreditam que é aquele que a igreja, que a religião diz que é um ser espiritual. O ladrão é um ser espiritual. O nosso diabo é a nossa carne. É ele que te mata, é ele que te destrói. Se semear na carne ceifa. Se semear na carne colhe. Só que a gente pode aplicar isso também a esses homens gulosos, inescrupulosos, lobos devoradores, que ficam arrancando o dinheiro dos filhos de Deus, tomando-lhe através dos dízimos e das ofertas, matando e destruindo os filhos de Deus, como eu disse ontem. Então, fica aí esta palavra, para o nosso entendimento, para o nosso crescimento em graça e no conhecimento de Deus. Nós, nos filhos, todos, está a glória do Senhor. Mesmo neles está a glória do Senhor. A diferença é que eles não entendem. Eles não reinam em vida, mas Deus está lá, no espírito deles habitando. O espírito deles é o lugar de adoração, é o lugar da habitação de Deus. Mesmo eles precisando de todas essas coisas, de ritos, de templo, de homens, de rudimentos. Um forte abraço. Você que não é inscrito, se inscreva, dê um like, like. Não se esqueça de dar um like. É grátis, não paga para se inscrever, não paga para dar like, você não paga nada, é só ir lá, se inscreva. Agora me ajuda a divulgar.
Ontem eu atingi aos 4.900. Hoje já está 4.901. Faltam 99. Vamos ver se até o dia 31 de dezembro a gente atinge os 5.000 inscritos. Forte abraço, beijo no coração. Uma excelente noite já abençoada por Deus. Graça neles. Eu termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês.